Estou aqui eu com o curso Entre Família, que é a minha dica toda semana para você que ainda não pediu ou para você que está conhecendo o nosso trabalho agora. Aqui está um curso para ajudar você a lidar melhor com os desafios de viver em família. Sim, desafios que devem ser vencidos, trabalhados e vividos assim como uma linda experiência de aprendizado na relação uns com os outros, em casa, como família. O nosso melhor e maior testemunho não é o quanto pregamos, não é o quanto falamos de Deus para as pessoas, não é o quanto nós vamos à igreja, quantos cultos nós assistimos por semana. Isso não é o centro da pregação do Evangelho. O centro da pregação do Evangelho é uma família que vive em paz, em harmonia, perdoando-se, amando-se, suportando-se em amor, dando suporte em amor e vivendo. Afinal de contas, nós não vivemos no mundo ideal, nós estamos no mundo real, nós temos muitas deficiências, muitas debilidades e ainda há o pecado entre nós. Mas se não temos sabedoria, tudo isso a nosso desfavor, imagina, explode, se não implode. Mas se a gente tem sabedoria e o Espírito de Deus nos instruindo, nos ajudando, as coisas são bem diferentes. Este curso é todo pautado na palavra de Deus, na psicologia, no conhecimento que está à nossa disposição para agir, pôr em prática e encontrarmos em família o melhor lugar do mundo na presença de Deus. Entre em contato com a gente. O nosso telefone é 0 operadora 12 2127 3121 3121. Liga e pede o seu curso. Oi? Quanto? Não precisa pagar nada, de verdade. Você só vai ligar, dar os seus dados e nós vamos mandar para você por correspondência, vai chegar na sua casa com maior carinho, tá bom? Estamos conversando hoje com a doutora Márcia Vidotto, é doutora em nutrição e a nossa conversa aqui tem a ver com reeducação, reaprender o que aprendemos e temos praticado de modo indevido, inadequado, trazendo muitos prejuízos para nós. Tem gente aí do outro lado sentindo dor no corpo, alguma enfermidade está te acompanhando, alguma doença tem tirado de você a paz, o bem-estar, a capacidade de trabalhar, de estudar. Vamos cuidar um pouco e ver que talvez na simplicidade, provavelmente na simplicidade, tomando cuidado de fazer mudanças específicas na sua vida, nos seus hábitos, você pode ter respostas muito positivas e o caminho está aberto para as suas conquistas e vitórias. Não é, doutora? Sim. Deixei uma pergunta no ar. Ok. Sucos naturais, extraídos de muitas frutas gostosas e maravilhosas, Sim. fontes de vida e sabor, mas estão concentradas, né, num suco só, as frutas ali. Tem algum mal? Veja, a gente tem que analisar essa situação assim, mais num todo. Perfeito. Primeiro, nós precisamos de muita água. Muitas pessoas não têm tomado, a água não é substituída pelo suco. Então, nós precisamos de água. Então, essa é a primeira premissa. Nós vamos tomar ali uma boa quantidade de água diariamente. Vai chegar uma hora que, se a gente realmente se conscientizar do consumo de água, não vai ter nem muito lugar para o suco. Porque se toda hora que bate aquela sedinha, entra água, já aí a quantidade de vezes que o suco entra vai ser bem menor. Ótimo. Então, essa é a primeira conhecimento e, assim, lembrança que a gente tem que ter diariamente. A água, o lugar dela é insubstituível. Ok. Agora, com relação aos sucos, eu tenho ouvido e as pessoas têm me procurado muito, porque têm ouvido aqui ou ali na rede social que o suco ele vai prejudicar o fígado e vai prejudicar Excesso de frutose. e que esse é um exagero. Jamais as frutas elas vão causar qualquer dano. Primeiro o seguinte, é natural que o melhor é a fruta in natura, porque a fruta in natura ela está ali com as fibras e as fibras são muito bem-vindas. Tanto a solúvel, que vai dar para a gente aquela noção de saciedade, quanto a insolúvel, que vai carregar toxinas do nosso corpo, inclusive agrotóxicos. Essa é uma outra beleza, que a fibra insolúvel que já vem junto, ela mesma limpa o corpo. Então, comer a fruta
é sempre o melhor. Agora, existe algum lugar para o suco? Sim, pode existir. O corpo ele tem esse limite, mas o que eu tenho ensinado é o seguinte, deixe o seu suco bem rico. Então, naquele momento do suco, coloque uma fruta, coloque um legume, uma raiz, uma folhinha verde, bata tudo, coe e faça o seu suquinho verde, que pode ser de várias cores, né? Dependendo do que você usa. E esse é um suco muito bem-vindo, porque vão ser muitos nutrientes de diferentes vegetais. Por ele ter sido coado, ele não vai fazer digestão, já passa para os intestinos e dali já vai para o sangue. Então é um extrazinho diário para aumentar a energia, para aumentar a sua resistência. E então eu já proporia um suco mais completo. Ao invés de ser só a fruta, já bate ali junto algum legume, ou alguma raiz, ou um pedacinho de batata doce, ou um pedacinho de inhame, ou um pepino, ou uma beterraba ou cenoura, alguma folhinha verde escura. Pronto, já é um suquinho completo. Vai danificar alguma parte do corpo por ser um suco sem fibras? Não. Não, porque também ninguém vai tomar um barril, né? Não, você vai tomar ali o seu copo, 1 ou 2, não há nenhum problema. Agora, o que dizíamos antes a respeito do óleo, a informação a respeito do óleo do excesso é porque já há gordura em todos os alimentos e nós estamos sobrecarregando. Quando consumo frutas em forma de suco, e principalmente seguindo essa sua receita, Sim. não acontece nenhum tipo de excesso? Não, e tanto porque mesmo que você pegue uma só fruta, por exemplo, uma laranja, você não vai fazer suco com mais de 4, 5. Dentre essas 4 e 5 para uma centena de azeitonas, existe Então, mesmo o suco de fruta em si, ele não vai mostrar assim uma ameaça para o corpo, porque não vão ser dezenas e dezenas e dezenas, vão ser ali algumas unidades. Ainda assim está valendo. Doutora, muito se fala, eu acho que tinha a ver lá com o nosso momento que falamos sobre os carboidratos, mas há muita queixa, muita desconfiança ou inclusive o abandono do uso do trigo. Fala-se muito hoje não consumir o trigo. O que há de mais recente em relação ao consumo do trigo? Essa onda do não contém glúten. Isso. Né? E hoje qualquer produto que você compra um celular, não contém glúten. Tudo não tem glúten e hoje virou assim uma paranoia mesmo de não ter glúten. Que pena, porque na verdade as populações mais longevas do mundo hoje, eles vivem do carboidrato, vivem dos grãos, e inclusive do trigo, é milenar, é um alimento rico. Então, da onde que veio essa história? Você sabe aquele conceito que a corda estoura do lado mais fraco? Teríamos que arranjar um culpado para os problemas. Então, por exemplo, o mundo está obeso, tem que arranjar um culpado, mas daí tem que ser um culpado vegetal, porque é o lado mais fraco. Então aí vamos culpar o glúten pela obesidade. Verdade. E não é o culpado. Então, porque se fosse apontar o real culpado, a gente estaria ali mexendo com grandes impérios econômicos. Não daria certo. Então, se arranjou um culpado. Então, se culpa a soja de uma coisa, se culpa o glúten de outra, culpar os vegetais. Agora, veja, o que é o glúten? O glúten é uma união de 2 proteínas que estão dentro de alguns grãos. Deixa ele lá dentro, deixa o glúten dentro do grão, vamos comer o grão e está tudo tranquilo. Para você ter uma ideia de onde que começou essa história, a mãe de todas as dietas dessa low carb ou zero glúten é a dieta Atkins. É uma dieta norte-americana e que a pessoa que criou morreu obeso e de infarto. E eles falaram, agora ficou complicado, eles começaram a mudar o nome, e inclusive para essa dieta sem glúten, todas têm essa mesma mãe. E qual é o objetivo dessas dietas? Tirar o carboidrato, e eles admitem deixar na faixa de uns 5%. Da onde a pessoa vai arranjar energia? Gordura. E então aí vem da gordura animal. Qualquer livro que você pegue, que fale
contra o glúten, procure lá no finalzinho as receitinhas, todas de carnes gordurosas, porque é a única maneira de ir tapando o sol com a paneira. Se eu tiro o carboidrato, eu vou não ter energia, então eu pego a energia da gordura. Então, eu encaro isso um complô contra a nossa saúde mesmo, de que se eu tiro o glúten, eu estou tirando mais que o glúten. Porque a proposta é, tiro o glúten, mas eu tiro o carboidrato também. Eu tiro os vegetais e coloco carne gordurosa. Então, é uma tristeza, é uma tragédia, na verdade, fazer isso com o corpo. Tragédia. E sermos tão vítimas de pegadinhas comerciais Sim. mundiais, de Sim. grandes impérios, muito dinheiro, e nós aqui pequenininhos, subservientes ao que A, B ou C acredita a isso, algum conhecimento científico, e nós nos submetemos, e sim, sim, sim. Mas sabe, se nós fôssemos mais fiéis à mensagem, à palavra de Deus e ao Evangelho, nós não teríamos fugido tanto do livro de Gênesis. Sim. Nós não teríamos fugido tanto do plano original. Sim. Nós não teríamos fugido tanto da dieta que Deus, o Criador, cria seus filhos e diz: filhos, vocês comerão isto, isto. Isto não, isto não, isto não. E aí, num dado momento, nós, filhos rebeldes, dizemos, batendo o pé: mas papai, eu quero e eu vou comer. Filhos rebeldes, sabe? E aí vem as serpentes modernas, poderosas, investindo tudo em nome de dinheiro, de fortunas e de poder, e nos escraviza, porque é assim, desde o Éden, a serpente se levantou, foi dado ouvidos a ela e ela então prosperou no seu plano. Mas se nós voltarmos para o plano original, nós vamos encontrar o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado, a morte do mundo e nos dá a vida. E não pense que eu estou espiritualizando, eu estou contextualizando. Nós viemos das mãos do Criador. Nosso lugar é no Éden. E como foi no Éden? Que palavras nos foram ditas sobre o que comer e o que beber no Éden? Até sobre o que vestir, né? Porque no Éden, nossos primeiros pais eram revestidos de luz. Hoje não temos esta luz, porque o pecado a roubou de nós. Mas um dia voltaremos a ser revestidos de luz. Eu creio, você crê, crês? Sim. Então vamos continuando aqui a nossa conversa com a doutora Márcia Vidotto. Estamos falando sobre saúde. Isso não é brincadeira, isso não é modinha, isso não é qualquer coisa senão o nosso interesse como quem quer levar esperança para restaurar a sua saúde. E tendo a saúde restaurada, a sua vida espiritual, a sua vida em família, a sua mente, a sua vida terá novo sentido. Você vai encontrar sentido. Sua mente ficará aberta para a compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Inclusive, quero recomendar a você um outro programa que fizemos, inclusive com a participação da doutora Márcia Vidotto, junto com a Glória Celeste, uma convidada que eu trouxe, para dizer da sua jornada, de como ela perdeu mais de 50 quilos ao longo de um tempo de decisões, de dedicação, mas sem grandes sofrimentos, sem visitar a balança todo dia, sem ansiedade, simplesmente progredindo no conhecimento e em obedecer à vontade de Deus, tá bom? Obrigada por sua companhia aqui com a gente. E esse programa está no nosso canal no YouTube, tá? Procura lá. Produção, vê se você lembra o tema daquele programa. Lembrei. Perca peso e ganhe vida. Entendeu? Esse é o tema lá. Assiste, que aí você faz um combo desses dois programas e muita coisa vai clarear para você. E o tema geral do programa de hoje tem a ver com o título deste livro, Saúde Nua e Crua, de autoria da doutora Márcia Vidotto. Darleide, antes de você iniciar um novo Sim. assunto, você estava falando aí o que a gente ganha com essa mudança, e você falou dessa mente sensível, né? O coração sensível. Eu gostaria até de dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, o nosso paladar, ele vai ser diferente. Quando a gente propõe uma alimentação saudável, não quer dizer assim, puxa, não vou comer mais nada o que é gostoso, porque o alimento, por exemplo, de origem animal, o alimento industrializado, no paladar ele é saboroso. E tem uma razão para isso, tem um capítulo no livro que eu falo sobre a dopamina, a gordura. O sal, o açúcar, o refinado, ele dispara mais dopamina e que vai dar para a gente aquela sensação de que, nossa, isso é gostoso. Mas dá a impressão de que na alimentação saudável,
então a dopamina não vai ser liberada e eu não vou achar gostoso e eu vou viver num martírio. Absolutamente não. Não. Porque os alimentos saudáveis, eles disparam sim dopamina, só que na quantidade saudável. Muita dopamina causa desequilíbrio para o corpo. Então eu gostaria de animar cada um de vocês que está me ouvindo. O paladar pode ser alterado sim, e nós podemos aprender novos gostos, novos sabores, e a vida vai ser gostosa, a refeição será prazerosa. Então não é uma questão de que estamos tentando roubar o prazer da sua vida, não. O prazer vai continuar. Continua. O prazer de comer está embutido na máquina que o Criador nos deu e vai dar tudo certo. Sem dúvida. Eu lembro de ter, há alguns anos, feito um jejum. E quero, inclusive, te perguntar a respeito dos benefícios do jejum, mas eu lembro, eu já tinha uma experiência, uma caminhada de abandonos de alimentos indevidos, e, enfim, eu e minha família, meu marido e minha filha. E, num dado momento, eu e um grupo de amigas, nós nos dispomos a fazer um jejum. Por uma semana, nós realmente não colocaríamos no nosso prato nada que conscientemente soubéssemos ser prejudicial. E foi um esforço para aquele grupo, mas estávamos unidas em oração e dispostas àquela experiência. Sim. Foi então que eu tive definitivamente a certeza de que eu realmente viveria muito bem, ficaria muito bem sem os alimentos que eu ainda poderia ficar presas a ele por pensar no prazer, no sabor e etc. Sim. E foi uma experiência muito bonita. Então, isso é uma coisa, para mim, pessoalmente, isso é uma coisa que também a gente precisa parar e pensar. Muito, nós é quem dizemos a nós mesmos não conseguir. Não, mas eu não consigo ficar sem o pão. Não, eu não consigo ficar sem o açúcar. Não, eu não... Mas experimenta, se permita e você vai ver que há algo de novo que você pode vivenciar e ver se inclusive de modo vitorioso. Eu posso. Sabe o que é ir assim na Suíça e olhar para os chocolates à volta, para os queijos à volta e dizer, ok, Suíça tem queijo, Suíça tem chocolate e ok. Isso é uma liberdade que para mim foi assim fenomenal e ainda é ter o controle sobre isto posso me dar ao prazer de experimentar, mas se eu não tivesse o controle, se eu não estiver no controle, isso para mim é a nossa pior derrota, muito derrota. Me fale um pouco a respeito do jejum. Sim, o jejum ele é muito próprio, principalmente em termos de descanso da máquina. Esse é um ponto muito interessante, porque a gente tira férias depois de um tempo de trabalho, a gente tira dias aqui e ali, mas a gente nunca dá um descansinho para o nosso sistema digestório, que é um sistema que envolve muita energia do corpo, não é qualquer coisa, todo esse mecanismo aqui para a digestão. Então, quando a gente pega, por exemplo, um dia que a gente está tranquilo em casa, e fala, olha, hoje eu vou passar um dia, por exemplo, com sucos ou com frutas. Esse tipo de tirar a carga mais pesada da digestão é uma alegria para o corpo, porque ele vai respirar, ele vai poder fazer outra coisa. Tem pessoas que optam até por um dia de água, também não é ruim, um dia de água apenas, em termos de descanso da máquina. Perfeito. Mas o jejum também ele é muito indicado e próprio justamente para a mudança de hábitos alimentares. Então, como você falou, você ficou um tempo sem o consumo de determinados produtos, jejum nesse contexto também é excelente, porque você vai começando a se desligar dos alimentos. Então, o jejum no contexto bíblico de você, quando você não está fazendo digestão, a sua mente está mais leve. Por isso que o jejum, muitas vezes, ele é colocado ali num período, junto com um período de meditação, de leitura da Bíblia, de contato com Deus, de oração, porque no processo digestivo, toda a energia do corpo está toda concentrada ali e você não consegue realmente se aprofundar naquela comunhão última com Deus, por exemplo. Então, o jejum em termos espirituais é bom, em termos de descanso da máquina é bom, em termos de mudança de hábitos alimentares também é bom.
E é ótimo. Perfeito. Doutora, muito se ouve porque realmente é difícil o abandono do queijo, dos Sim, derivados do leite em si. sim. Por que essa dificuldade tão grande? É que nos acostumamos muito a comê-los? Não exatamente, porque a gente se acostumou com os outros também. E por que que os outros são mais fáceis? Atrás do queijo, por isso que eu coloquei aí no Saúde Nua e Crua o título A Sedução do Queijo. O queijo é sedutor. Por quê? Para a gente resumir em termos da digestão, quando a gente come um pedaço de queijo, a proteína do queijo é chamada caseína. Como toda outra proteína, quando a gente come, ela é quebrada para ficar as contas coloridas que nós citamos no início. Porque o corpo não trabalha com colar de proteína, ele trabalha com contas, com aminoácidos separados, para ele formar na ordem que ele precisa. Quando você come o queijo, aquele colarzinho de aminoácidos vai se quebrar. E nessa quebra acontece algo que não acontece com nenhum outro alimento, apenas com o queijo. Quando aquele colarzinho entra e é quebrado, é liberado uma substância química chamada casomorfina, que pelo nome a gente já começa morfina. Morfina. E nós temos ali no queijo, num colarzinho curto de queijo, 1/10 do poder analgésico da morfina. 1/10 do poder analgésico da morfina. Não é por acaso que as pessoas, quando comem uma super pizza de vários queijos, ainda com extra queijo, elas se sentem... porque realmente, além do poder analgésico, aquela casomorfina que é liberada na quebra, ela vai diretamente nos receptores onde as drogas iriam. Drogas como heroína e outras. Então, aquele opiato, aquela substância química que é quebrada e liberada, ela vai direitinho no cérebro. E é algo viciante mesmo. E hoje, por exemplo, a caseína que está ali concentrada no queijo, está no leite, mas está concentrada no queijo, ela já é considerada mais uma droga do que um nutriente. Justamente por causa de todos esses ligações com várias outras áreas do corpo, não é um alimento que deveria fazer parte da nossa vida. Poderíamos dizer que não é um alimento, é mais uma droga. É mais uma droga, né? É considerado um alimento por ser tão sedutor, por ser analgésico, por ser... E aí a gente se acostuma com aquilo, dispara muita dopamina também, e ele vai ser gostoso no paladar, não é nada saudável. E quando a gente tira o leite e os seus derivados, eu até encorajo, né, as pessoas que estão nos ouvindo para experimentarem um período sem, e eles vão ver o quão leve ficará o corpo, alergias desaparecem, problemas respiratórios desaparecem, porque o corpo se descongestiona. Se desinflama. Se desinflama. Então, é algo muito forte para o nosso corpo. E nós não precisamos disso. E o pior é que esse tipo de alimento tem ficado cada vez mais deteriorado, mais prejudicial pela qualidade mesmo, né? A qualidade do que você encontra no supermercado, a origem, há quanto tempo ele está ali nas prateleiras e pensa como ele foi fabricado, produzido, toda a química, toda a carga. Você pega um alimento desse, põe na boca de uma criança, o seu bem precioso, o seu neném, então, e a gente não se dá conta. E doutora, uma coisa... E você, Darleire, só completando, você tocou num ponto muito importante, o processo de industrialização. Nós não conhecemos, por isso que a gente compra e come. Pois é. Eu tenho conversado com profissionais que trabalham na linha de todos os produtos industrializados, e eu vejo deles a seguinte frase: quem trabalha na produção do alimento diz assim, e é uma frase típica que eu tenho ouvido muitas vezes: nem que me pague eu como. Porque quando a pessoa conhece o que está ali por trás, ela não tem coragem de comer. Então é muita química também, só para amarrar a questão do queijo. Não é apenas algo inerente ao queijo, que é a caseína
e que libera opiatos, que são sedativos. Além de tudo isso, tem muita química ali. Por exemplo, a indústria não é obrigada a nos informar que tipo de coalho foi usado. E hoje os coalhos animais, eles são os mais baratos e econômicos, de diferentes animais como o porco, como o boi. Então chega uma hora que a gente não sabe nem o tipo de coalho que foi usado. Então é algo extremamente inseguro. Claro. Né? Nós vivemos num mundo em que as informações só são postadas quando por lei, e a lei não obriga a postagem e a discriminação de tudo. Então nós consumidores somos assim atacados, né? Mas nós podemos dar a volta por cima. Sim, e aqui está a nossa proposta de continuar assim, ouvindo, tendo conhecimento, aprendendo com profissionais da sua competência, com a sua formação e com materiais como este. Sim. Quero indicar a você os livros da Casa Publicadora Brasileira também, os livros da escritora Ellen White sobre saúde, são diversos livros, como também outros livros da Casa Publicadora Brasileira. Este não é da Casa Publicadora, este é de um projeto da Márcia e sua família, como palestrante, como uma médica que se dispõe, antes de tudo, a ser uma missionária da saúde, por onde ela tem ido. Esse é um projeto que você encontra no www.saudenuicrua.com.br e ainda sugiro a você toda a variedade de livros para que você conheça da Casa Publicadora Brasileira. Amados, por hoje é só. Muito obrigada por sua companhia. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um grande prazer. Obrigada. Deus te abençoe nessa missão. Amém. E agora, a nós, tendo o conhecimento, por mínimo que seja, mas posto em prática, nós já podemos colher bons resultados. Eu posso dizer de bons resultados na minha vida, na minha família, em torno da minha família, e você pode experimentar com você mesmo. Ponha em prática. Por menor que seja a luz que você tenha, essa luz pode crescer, até que você e eu sejamos iluminados. E essa luz vem do trono de Deus para mim e para você, para não sermos enganados, para não sermos vítimas, para que não nos percamos nesse universo de conceitos que fogem e muito da vontade de Deus para mim e para você. Seja simples, coma simples, viva simples e que Deus te abençoe. Até a semana que vem.